As máquinas de dessalinização compactas são equipamentos físicos pequenos o suficiente para serem instalados perto da praia, de um porto, de uma clínica, de uma estação de bombeamento de bairro ou de um local industrial. Elas não substituem grandes usinas em todos os lugares, mas aproximam a produção de água doce do local onde ela é realmente utilizada. A maioria das pessoas ouve a palavra dessalinização e imagina algo enorme e remoto, como uma usina gigantesca em algum lugar distante que silenciosamente alimenta tubulações que elas nunca veem. Os problemas de água geralmente aparecem em locais específicos, como quedas de pressão, eventos de contaminação ou interrupções no fornecimento, em vez de uma simples falta de água em geral. A produção local de água faz com que interrupções e restrições afetem áreas menores, em vez de regiões inteiras de uma vez. Basicão, uma máquina de dessalinização tem uma única função. Ela pega a água do mar e separa a água do sal dissolvido nela. O sal se dissolve na água como partículas carregadas que ficam misturadas, a menos que algo as force a se separar. Qualquer máquina de dessalinização precisa realizar um trabalho físico para que essa separação aconteça. Mesmo com uma máquina bem projetada, sal e água permanecem naturalmente misturados, então ela precisa forçar continuamente a separação durante a operação. E esse esforço contínuo afeta como ela deve ser construída e operada. Como resultado, a operação sempre consome energia e gera desgaste, algo que os operadores precisam planejar. A maioria das máquinas compactas de dessalinização usa uma de duas abordagens. Uma abordagem usa pressão. A água do mar é empurrada com altíssima pressão através de uma membrana com poros tão pequenos que as moléculas de água conseguem passar. Mas os íons de sal não. É como coar um bom cafezinho, mas com uma peneira super fina. A outra abordagem usa calor. A água do mar é aquecida até virar vapor, e esse vapor é então condensado de volta em líquido, deixando o sal para trás. Pense na panela de pressão da sua avó, mas com um propósito diferente. Ambas as abordagens funcionam. Os sistemas de pressão dependem de membranas que podem entupir ou se desgastar. Já os sistemas térmicos dependem de superfícies de transferência de calor que podem acumular depósitos minerais, tipo o calcário que aparece na chaleira. A decisão é sobre escolher que tipo de problemas podem ser realisticamente gerenciados em uma máquina pequena e local. Essa escolha afeta diretamente os cronogramas de manutenção e a frequência de inatividade. Por favor, se inscreva. Historicamente, a dessalinização tem sido centralizada porque a energia e a manutenção são mais fáceis de gerenciar em grande escala. Grandes usinas podem justificar bombas enormes, sistemas complexos de pré-tratamento e equipes de operadores treinados que monitoram constantemente o desempenho. Máquinas compactas não têm esse luxo. Geralmente são colocadas em locais com espaço limitado, pessoal reduzido e condições operacionais imperfeitas. Elas precisam continuar funcionando apesar de interrupções de energia, manutenção irregular e mudanças na qualidade da água. O problema que as máquinas compactas de dessalinização visam resolver é prático. Muitas comunidades costeiras ficam ao lado de um suprimento ilimitado de água que não podem usar diretamente. A água doce é frequentemente transportada por longas distâncias através de tubulações, estações de bombeamento, tanques de armazenamento e reguladores de pressão. Cada um desses componentes pode falhar. Um cano quebrado a quilômetros de distância pode reduzir a pressão em toda a rede. Uma falha na bomba pode esvaziar o armazenamento mais rápido do que o esperado. Quando o abastecimento é centralizado, uma única falha pode afetar muitas pessoas ao mesmo tempo.
A dessalinização compacta distribui a produção de água por muitos locais menores. Isso reduz o número de pessoas que ficam sem água quando uma parte do sistema falha. O que torna a dessalinização compacta especialmente difícil é a condição da água que entra na máquina. A água do mar contém areia, lodo, material orgânico, micro-organismos e detritos que mudam dia a dia. Se a água do mar não tratada atingir um sistema de membrana, a membrana irá sujar. Quando isso acontece, os poros da membrana começam a entupir, a pressão dentro do sistema aumenta, o fluxo de água diminui e o consumo de energia cresce. Com o tempo, cada vez menos água é produzida. A máquina ainda pode estar funcionando, mas não está mais realizando um trabalho útil. Evitar esse resultado requer estágios de pré-tratamento que removem partículas antes que atinjam componentes sensíveis. E cada estágio de pré-tratamento adicionado introduz mais peças que podem entupir ou falhar. Se o pré-tratamento for negligenciado, a produção de água pode cair sem aviso óbvio. Os sistemas térmicos compactos evitam a incrustação da membrana, mas enfrentam problemas diferentes. Quando a água do mar é aquecida, os minerais dissolvidos podem sair da solução e revestir as superfícies internas. Esse revestimento mineral bloqueia a transferência de calor e força o sistema a trabalhar mais para produzir a mesma quantidade de água. À medida que o acúmulo de minerais aumenta, as peças do sistema sofrem mais estresse e desgaste. As temperaturas e as taxas de fluxo precisam ser controladas cuidadosamente, e a limpeza precisa ser feita regularmente. Se essas etapas de manutenção forem ignoradas, a produção pode cair rapidamente, mesmo que o sistema não pareça danificado. Isso pode levar a uma escassez repentina de água, mesmo enquanto o equipamento ainda parece operacional. Separar o sal da água sempre exige energia. Nenhum projeto de dessalinização evita essa exigência. Os engenheiros podem reduzir o desperdício de energia e recuperar parte dela dentro do sistema, mas a produção de água ainda depende de um fornecimento constante de energia. Em sistemas compactos, a qualidade da energia se torna importante. O ciclo frequente de ligar e desligar desgasta bombas e membranas. Flutuações de voltagem podem interferir na eletrônica de controle. Mesmo uma máquina bem projetada terá dificuldades se a energia que a alimenta for instável. No uso real, a energia instável geralmente se traduz diretamente em menor produção de água. Quando o sal é removido da água do mar, ele não desaparece. Ele acaba concentrado em um fluxo de salmoura. Esse fluxo de salmoura precisa ser descartado ou gerenciado. Em instalações compactas, o espaço é limitado e os pontos de captação e descarte nem sempre podem ser posicionados muito distantes. Se a salmoura concentrada for liberada muito perto de onde a água é captada, a máquina pode começar a puxar água mais salgada do que o pretendido. Puxar água mais salgada aumenta a demanda de energia e acelera a corrosão e o acúmulo de minerais. O layout físico do local afeta o desempenho tanto quanto os componentes dentro da máquina. Um layout inadequado pode encurtar a vida útil do equipamento e aumentar os custos operacionais. A dessalinização compacta não foi feita para substituir grandes sistemas municipais que servem cidades inteiras. O valor da dessalinização compacta vem da sua localização. Uma instalação portuária pode manter as operações funcionando durante interrupções no abastecimento. Uma clínica pode manter a disponibilidade de água quando a pressão diminui em outros lugares. Uma cidade costeira pode reduzir a dependência de uma única fonte distante. O benefício não é água ilimitada,
mas falhas menores que são mais fáceis de isolar e mais rápidas de corrigir. Isso melhora a confiabilidade diária, mesmo quando o abastecimento total é limitado. A dessalinização compacta sempre envolve concessões. Filtros precisam ser substituídos, membranas precisam ser limpas, bombas se desgastam e o sal ataca constantemente os materiais. Essas máquinas geralmente custam mais por unidade de água do que grandes instalações, mas reduzem a necessidade de mover água por longas distâncias e limitam a propagação de falhas. Os limites estabelecidos pelos requisitos de energia, durabilidade do material e manutenção contínua determinam onde a dessalinização compacta faz sentido e onde não faz. A produção de água pode acontecer perto o suficiente do dia a dia para que os problemas se tornem menores, mais visíveis e mais fáceis de gerenciar quando ocorrem. Para os usuários, isso muitas vezes significa menos interrupções inesperadas e decisões de manutenção mais claras. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.